Olá pessoal, neste vídeo nós continuamos nosso exemplo de inserção e listagem usando PHP e banco de dados e durante esse vídeo nós vamos desenvolver a parte de inserção. Para isso, para começar, eu vou aqui nessa região vazia aqui do Explorer do Visual Studio Code, vou dar um clique direito e vou aqui na opção Add Folder to Workspace. E aí eu vou selecionar lá na unidade C, né, que é onde o meu Vertrigo está instalado, eu vou selecionar a pasta do Vertrigo e vou acessar o www do Vertrigo Serve, né, e vou criar aqui a minha pasta para esse exemplo, né, para o código PHP já ficar hospedado aqui no servidor Apache através do Vertrigo. Então vou clicar aqui em nova pasta e vou dar o nome aqui de cadastro. Então deu o nome de cadastro, agora eu vou clicar aqui em Add e a pasta vai ser então adicionada aqui no Explorer do Visual Studio Code. Bom, o primeiro passo para nós fazermos a parte de inserção da nossa aplicação vai ser criar a página contendo o formulário. Para isso, eu vou clicar em cima da pasta, vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de index.html. Nesse index.html, nós vamos criar inicialmente o nosso formulário. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para vocês acompanharem melhor. Então, vou definir aqui o meu HTML, né, a linguagem que nós estamos utilizando. Vou criar aqui o cabeçalho. Dentro do cabeçalho, eu vou definir aqui a codificação que a página vai utilizar, né, no caso o TF8. Logo abaixo, eu defino o título da guia. Eu vou dar o título aqui de cadastro em PHP. E no body, eu vou criar aqui um pequeno título, cadastro de aluno, né, já que nossa tabela, né, que nós criamos no banco de dados foi uma tabela para cadastrar aluno. E então nós vamos definir o formulário. Então essa é a primeira etapa aqui da inserção. Nós vamos criar um formulário no qual o usuário vai digitar os dados a serem cadastrados na tabela aluno, né, que nós criamos dentro da base escola lá no banco de dados. Bom, primeiro passo aqui no formulário é definir o método. Eu vou optar aqui por usar o post. Ele é mais adequado, sempre que possível é melhor usar o post, né, porque ele não expõe tantos dados que nós estamos trabalhando. E eu vou chamar aqui a página que vai receber esses dados, eu vou chamar ela de salva.php. E dentro do formulário, eu vou definir aqui um rótulo para cada campo, né, que eu vou cadastrar, junto com um input, que vai ser o campo no qual o usuário vai digitar o valor a ser cadastrado. Também vou pular uma linha para esses campos não ficarem muito juntos, tá? Se vocês quiserem copiar, a gente ganha um pouquinho de tempo. Então, os campos lá que nós criamos na tabela do aluno foi nome, nota e e-mail, né? Eu sei que nota aqui não faz tanto sentido, né? Uma nota só para cada aluno, né? Não faz tanto sentido, mas esse exemplo foi mais para forma didática mesmo, tá? Depois nós vamos fazer uns exemplos mais interessantes aí. Então nós vamos criar aqui um botão, cadastrar. É importante que esse botão seja do tipo submit, porque somente através de um botão do tipo submit que os dados desse formulário vão ser enviados. Então é importante que seja do tipo submit. Então está aqui o nosso HTML. Até então ele contém apenas aqui um título como conteúdo e um formulário que contém aqui os campos principais que vão ser enviados aí para serem inseridos no banco de dados, né? Então tem aqui o campo nome, o campo nota e o campo e-mail. Ao clicar no botão, esses campos vão ser enviados para o salva.php, que vai receber esses dados e realizar a inserção. Importante notar aqui, ó, que eu coloquei os campos nome, nota e e-mail, não coloquei o campo aluno ID. Por quê? Porque o campo aluno ID ele é auto-incremento, então não é necessário nós nos preocuparmos com ele na hora de fazer a inserção, porque ele é auto-incremento, então ele vai ser gerado automaticamente. Então agora falta a segunda parte aqui da minha inserção, falta eu criar o arquivo salva.php, que vai receber esses dados e realizar a inserção no banco. Bom, para isso eu vou voltar aqui no Explorer, vou voltar aqui na minha pastinha da minha aplicação, né, pasta cadastro, vou criar um novo arquivo
e vou chamá-lo de salva.php. Esse arquivo vai ser composto apenas por código PHP, então vai ser um único bloco PHP aqui que vai conter todos os códigos. Bom, eu vou colocar aqui alguns comentários. Então a primeira parte aqui vai ser recebendo os parâmetros. Que parâmetros? Os parâmetros do formulário, os dados do formulário. Como eu usei o método post, eu vou definir aqui que eu vou receber esses parâmetros via post. Então coloco aqui que eu vou receber o nome e eu vou fazer aqui para os demais. Vou copiar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então vou receber aqui também a nota e por fim o e-mail. Então eu recebo aqui os 3 parâmetros, os 3 dados que eu vou realizar a inserção. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a conexão com o banco de dados. Para conectar com o banco de dados, primeiramente nós vamos ter que criar aqui uma string, né, uma data source, que é nessa string nós vamos informar qual banco de dados que nós iremos conectar, no caso é o MySQL. Nós vamos informar onde que esse banco de dados está localizado, no caso localhost, a própria máquina, né? Aqui no caso, se estivesse em outra máquina, você poderia colocar aqui um DNS, um IP, né, um endereço dessa outra máquina. E aqui o dbname, que foi o nome da base de dados que nós criamos no MySQL. No caso, nós criamos a base de dados escola, né? No vídeo anterior aí eu demonstrei essa criação. Aqui eu vou criar o usuário que nós vamos usar para acessar o banco. Eu vou usar o usuário principal do MySQL, mas nós poderíamos, através aí do phpMadmin ou do próprio console do MySQL, criar algum usuário específico para a aplicação com mais restrições. Mas aqui eu vou usar o usuário principal mesmo, né? Então o banco de dados é o MySQL que nós vamos nos conectar, ele está na própria máquina. O nome da base de dados que nós vamos nos conectar é a base escola. E aqui eu vou usar o usuário root e a senha vertrigo para conectar nesse banco. E aí, usando esses dados, eu vou criar a minha conexão com o banco. Tá? Para isso, eu uso aqui uma biblioteca chamada PDO, que ela vai receber meu DS, né, o data source, que é essa minha string contendo essas informações, o usuário e a senha. Com isso, eu fiz a conexão. Então, eu recebi aqui os parâmetros, né, os dados que eu vou do formulário no primeiro bloco, fiz a conexão. Agora eu vou para a parte na qual eu vou criar um SQL e vou inserir aqueles dados que eu recebi nesse SQL. Tá? Então, primeiro aqui, eu vou criar meu SQL. Eu vou usar aqui uma variável carry para armazenar esse SQL. Insert into aluno, né, que foi a tabela que nós criamos. É importante que nós especificarmos os campos que nós vamos inserir, tendo em vista que nós não vamos inserir o aluno ID. Então, eu vou inserir apenas os dados de nome, nota e e-mail. Vou usar apenas as colunas nota, nome, perdão, nome, nota e e-mail, né? Falei fora de ordem. Bom, e aqui eu crio a parte dos valores, só que ao invés de eu colocar os valores direto na minha string, eu vou usar aqui alguns tokens que vai indicar a posição onde eu vou inserir os valores. No caso aqui, os valores que eu recebi do formulário, eu vou inserir, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom agora para ficar mais fácil a gente ver. Então, os valores que eu recebi do formulário, eu vou inserir nessas interrogações. Tá? Para isso, eu tenho mais alguns passos aqui. Para isso, eu vou ter que criar aqui uma variável auxiliar, que é a variável do statement. E através dessa variável, eu vou preparar o meu SQL. Então, eu passo aqui a minha string do SQL. E através dessa variável, eu vou agora setar esses parâmetros. Usar aqui esse método bindParam para setar esses parâmetros. Como assim? Eu vou falar aqui, na primeira interrogação, primeiro token, eu vou substituir pelo valor que está na variável nome. Ou seja, o valor que eu recebi do formulário.
Vou continuar aqui. Da mesma forma, o meu segundo parâmetro, ou seja, minha segunda interrogação, meu segundo token, eu vou substituir pelo valor que eu recebi e está na variável nota. E o meu terceiro parâmetro, minha terceira interrogação, terceiro token, eu vou substituir pelo valor que está na variável e-mail. Então, com essas linhas de código, o que eu fiz? Eu peguei os dados que eu recebi do formulário aqui via post, né? Após o usuário ter enviado os dados, eu recebi aqui no salva esses dados, armazenei nas variáveis, conectei com o banco, criei o meu SQL e agora, nessas linhas de código aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando os valores lá que eu recebi do formulário, né? Recebi via post e armazenei nessas variáveis, eu estou pegando esses valores dessas variáveis agora e estou colocando aqui no meu SQL, estou montando o meu SQL. Cada interrogação eu vou substituir por um desses valores. A primeira eu vou substituir pelo valor que está em nome, a segunda pelo valor que está em nota e a terceira pelo valor que está no e-mail. Desta forma, eu posso agora executar esse meu SQL, vou colocar aqui um comentário também, e verificar se deu tudo certo. Como que nós fazemos isso? Eu vou fazer um if. Dentro do if, eu vou executar esse meu SQL. Eu vou usar aqui o statement, o STM, a variável execute. Caso o SQL tenha sido executado sem erros, o execute vai me retornar verdadeiro e eu vou entrar dentro do if. Caso contrário, ele vai me retornar falso e eu vou entrar aqui no else. Aqui no else, eu posso apresentar uma mensagem de erro, né? Dentro do if eu poderia também apresentar uma mensagem de sucesso, mas eu vou fazer algo diferente. Mas aqui no else eu vou colocar aqui, ó, uma mensagem de erro, caso aconteça alguma coisa errada. Então eu vou colocar aqui, ó, erro ao inserir. E no meu if eu vou fazer diferente. Se der certo, eu vou redirecionar de volta para o meu index para eu poder continuar meus cadastros, para poder continuar inserindo novos valores, tá? index.html. Vamos testar? Só repassando com vocês, né? Então aqui eu recebo os parâmetros do meu formulário, faço a conexão com o banco, crio o meu SQL de inserção, coloco os parâmetros que eu recebi do formulário dentro dos valores aqui do meu SQL e executo o meu SQL. Se o meu SQL executar normalmente, sem nenhum erro, ele vai terminar a execução e vai voltar para a mesma página do formulário. Tá? Eu vou deixar isso aqui comentado no primeiro momento, pessoal. Vou deixar aqui com a mensagem de sucesso, para ficar mais claro para a gente. Ó. Sucesso ao inserir. Então, se deu tudo certo, vou apresentar essa mensagem de sucesso. Depois, na sequência, eu faço esse redirecionamento. Então, se executou o SQL certinho, vai dar uma mensagem de sucesso. Se não, vai apresentar um erro. Né? Então, envio os dados do formulário e aí o salva vai fazer todo esse processo aí para realizar a inserção. Vamos rodar para a gente ver o exemplo? Ó. Então, eu abri aqui o navegador e eu vou digitar localhost /cadastro, que foi o nome da pasta aí do projeto. Vou dar um Enter. Está aqui o meu formulário. Vou digitar aqui meu nome, vou digitar uma nota aqui para mim. E vou digitar também um e-mail. E vou clicar no botão cadastrar. E tive aqui a mensagem de sucesso ao inserir. Né? Então, vamos seguir aqui todo o processo. Né? Então, eu preenchi aqui os dados no meu formulário. Né? Preenchi o nome, preenchi a nota, preenchi o e-mail. Cliquei no botão cadastrar, ele enviou esses dados para o salva.php. O salva.php recebeu esses dados aqui via post, armazenou em variáveis, conectou com o banco, criou um SQL para inserção, colocou os dados das variáveis no meu SQL, no lugar desses tokens, e executou o meu SQL. E aí deu tudo certo, então ele apresentou aqui para mim sucesso ao inserir. Né? Eu posso voltar aqui, digitar outros valores, né? Por exemplo, João Pedro, a nota é 9, e aqui eu vou colocar João,
gmail.com, vou clicar em cadastrar. Também sucesso ao inserir. Como nós ainda não criamos a listagem, a gente vai ver isso no próximo vídeo, o que nós podemos fazer? Nós podemos verificar se a inserção ocorreu de forma, né, correta através do phpMyAdmin. Então, eu digito aqui localhost, vou clicar aqui no phpMyAdmin, vou acessar, eu já estava logado, né, vou acessar aqui a base escola, vou clicar aqui na tabela aluno, eu vou clicar aqui em procurar, e aqui nós temos os registros que foram realizados, né? O registro aqui dos meus dados, aqui o registro aqui do João Pedro, né? E lembrem, né, que nós colocamos o aluno ID como autoincremento, então não foi preciso, né, eu inserir os dados de ID, o código, né? Esse campo ele foi gerado automaticamente. Bom, para finalizar aqui, ao invés de dar essa mensagem de sucesso ao inserir, eu vou simplesmente redirecionar, né? Terminou a execução aqui do salvo, a inserção, eu redireciono de volta para a página inicial do formulário. Dessa forma eu posso ir inserindo novos dados, ok? Então, toda vez que eu inserir, eu vou ser redirecionado aqui para o meu formulário inicial. Aí dessa forma eu posso cadastrar aqui novos valores. Sei lá, Thomas, né? Vou cadastrar aqui uma nota para o Thomas, e aqui um e-mail, thomas@gmail.com. Cadastro, e posso visualizar aqui, ó. Cadastrei, agora ao invés da mensagem de sucesso, ele já redirecionou de volta para o próprio formulário. Ao visualizar aqui, eu posso visualizar os cadastros que foram feitos, né? Que o João Pedro acabou tendo 2 cadastros, porque eu acabei dando um atualizar na página do salva, aí ele repete os mesmos dados que ele tinha recebido para realizar a inserção. E aqui está o último registro que eu inseri. Bom, pessoal, era isso que eu queria demonstrar com vocês nesse vídeo, né, como realizar aqui a parte de inserção. No próximo vídeo eu vou desenvolver com vocês a parte de listagem. Até mais!